Embarcações, conceitos básicos de propulsão. Nesta apresentação vamos ver um método de regressão específico para embarcações de semiplaneio. Eu sou Alessandro Barilli, engenheiro naval e civil. Esta apresentação contém imagens e partes de vídeos encontrados na internet aberta ao público, para melhor compreensão do que é explicado. Caso alguma imagem ou vídeo seja de sua autoria e você se sentir prejudicado, por favor me avise. Eu retirarei imediatamente da minha apresentação. Contato via e-mail barile@hotmail.com.br. Uma embarcação encontra-se no regime de semiplaneio quando parte de sua sustentação é hidrostática e parte hidrodinâmica. Isto ocorre quando a velocidade da embarcação encontra-se entre 1,34 vezes a raiz do comprimento de linha d'água e 3 vezes a raiz do comprimento de linha d'água, V em nós e comprimento de linha d'água em pés. A partir desta velocidade, 1,34, raiz do comprimento de linha d'água, o comprimento de onda é igual ao comprimento da embarcação. A embarcação começa a subir na própria onda formada pela proa, aumentando muito a potência sem aumento de velocidade. Aparecem pressões negativas na popa com aumento de tempo. Para evitar esta barreira de velocidade, as formas geométricas devem ser projetadas para este novo regime de velocidade. Proa afinada e em V para reduzir o efeito de resistência de onda. Ângulo de inclinação longitudinal na popa a 1/4 da boca entre 2 e 8 graus e em linha reta. Popa tipo transom parcialmente submersa, bojo arredondado ou quinado, ângulo de pé de caverna na popa próximo a zero e existência de uma mini rabeta para dar maior manobrabilidade. A análise de regressão para embarcações de semiplaneio navegando em águas calmas, desenvolvida por Mercier e Savitsky em 1973, tomaram como base 7 séries e 118 formas de cascos, com o fluid number volumétrico variando de 1 a 2, onde o fluid number volumétrico é a velocidade dividido pela raiz da aceleração da gravidade multiplicado pelo volume elevado a 1/3, é um adimensional. As equações desenvolvidas mostraram-se mais apropriadas para cada valor de fluid number volumétrico e são função dos parâmetros que mostraram maior efeito sobre a resistência ao avanço nesta faixa de velocidade. A resistência total é função da razão de AT sobre AX, onde AT é a área do espelho transom imerso dividido pela área de máxima de seção, ângulo de entrada de linha d'água, raiz do ângulo de entrada de linha d'água, volume elevado a 1/3 dividido pelo comprimento de linha d'água, volume deslocado dividido pela boca máxima ao cubo. O aumento do índice de esbeltez, LWL, dividido pelo volume deslocado a 1/3, reduz muito a resistência. O coeficiente de deslocamento tem pouca influência na resistência. O aumento do ângulo de entrada de linha d'água tem um aumento considerável na resistência, o que já era previsto. A redução do parâmetro ou aumento do parâmetro AT sobre AX pode ou não reduzir a resistência ao avanço. Depende de vários outros parâmetros, portanto deve ser melhor estudado caso a caso. O ângulo de pé de caverna tem pouca relevância para esta faixa de velocidade. Bojo arredondado ou quinado mostraram ter pouca relevância também para esta faixa de velocidade. A posição de LCG, desde que entre 2% a 7% a ré da meia nau, tem pouca influência nos resultados. Apresentamos aqui formas e parâmetros dos cascos que foram utilizados para desenvolver as equações de regressão. Para obter bons resultados, o seu casco de projeto deve estar dentro da envoltória destes cascos. Lembre-se,
nenhum cálculo baseado nestas séries ou regressões substitui os valores mais precisos do tanque de provas. Vamos dar um exemplo. Na tabela esquerda, as primeiras linhas são de características básicas: aceleração da gravidade, densidade da água e viscosidade da água. E logo a seguir, as características da nossa embarcação: comprimento da linha d'água, boca máxima na linha d'água, boca máxima na quina, boca na quina do espelho de popa, ângulo de pé de caverna a meio comprimento de linha longitudinal de quina, meio ângulo de entrada de linha d'água, área transversal imersa de popa dividido pela área máxima a meia nau, coeficiente de bloco, calado máximo, deslocamento, LCG, velocidade de projeto considerada e volume deslocado. Na tabela à direita, apresentamos os coeficientes dados pela regressão de Mercier e Savitsky. Vamos considerar a primeira linha, que é o Fluid Number volumétrico, variando de 1 a 2. Trabalhando com essa fórmula, chegamos a uma velocidade dado por essa equação de Fluid Number volumétrico vezes a raiz da aceleração da gravidade vezes o volume deslocado a 1/3 vezes 0,5144 em nós. Para um Fluid Number volumétrico de 1,4, chegamos a uma velocidade de 17,78 nós. E um SLR, que é a razão da velocidade pela raiz do comprimento de linha d'água, sendo que velocidade nós e comprimento de linha d'água em pés de 1,988. Vamos calcular agora os parâmetros utilizados nas equações de regressão. Primeiro, W é igual a razão de AT sobre AX, onde AT é a área molhada do espelho transom imerso dividido pela área molhada ou a área máxima de seção. X é a razão do volume deslocado a 1/3 dividido pelo comprimento de linha d'água. Z é igual ao volume deslocado dividido pela boca máxima de quina ao cubo. E U é a raiz quadrada do ângulo total de entrada de linha d'água. Substituindo esses valores na segunda coluna indicada, chegamos a estes valores finais. Vamos agora multiplicar os parâmetros calculados pelos índices dados na primeira coluna, Fluid Number volumétrico igual a 1, e chegamos a estes valores. Vamos repetir para Fluid Number volumétrico igual a 1,1 e chegamos a estes valores. Vamos calcular agora todas as colunas utilizando a mesma metodologia e chegamos a estes valores. Para obter a resistência total dividido pelo deslocamento, para cada Fluid Number volumétrico, precisamos somar todos os valores dos parâmetros multiplicados pelos índices de cada coluna. Continuando os nossos cálculos, já vimos que o Fluid Number volumétrico, variando de 1 para 2, é apresentado por essa equação. O Speed Length Ratio, SLR, também apresentado por essa equação, está calculado aqui na segunda linha. Disto obtemos velocidade nós, velocidade em metro por segundo, e no último slide obtivemos a resistência total pelo deslocamento por uma embarcação de referência de 100.000 libras. Vejam que nós precisamos trabalhar agora e passar para a nossa embarcação. Para isso, precisamos adotar o seguinte procedimento. Primeiro, calcular o número de Reynolds para a embarcação de 100.000 libras, dado por esta fórmula aqui aparece no paper. Calculamos o coeficiente de fricção, que é dado por aproximação de Landweber do coeficiente de fricção de Schoenherr, correspondente ao número de Reynolds acima calculado. Vamos calcular o número de Reynolds para a nossa embarcação, velocidade vezes o comprimento de linha d'água dividido pela viscosidade da água. Com esse número, podemos calcular o coeficiente de fricção de Schoenherr,
dado pela equação ao lado. Adotamos um valor de correlação entre modelo e casco zero, que foi o valor adotado na referência 1. Poderíamos ter adotado um valor mais realista, que é 0,4 vezes 10 a menos 3, dado pela ITTC. O valor da resistência total pelo deslocamento corrigido para a nossa embarcação é dado pela equação. E nessa equação nós temos todos os termos exceto o valor da área molhada, que pode ser calculado por essa equação abaixo. A partir do valor da área molhada de 153,748, podemos calcular a resistência total pelo deslocamento corrigido da nossa embarcação e com esse valor chegamos ao valor da resistência total ao avanço da nossa embarcação. Vamos calcular o coeficiente de esteira, coeficiente de redução de força propulsora e a eficiência do casco. Vamos lembrar foot number volumétrico, velocidade dividido pela raiz da aceleração da gravidade multiplicado pelo volume deslocado a 1/3. É um adimensional. Coeficiente de velocidade, velocidade dividido pela raiz da aceleração da gravidade multiplicado pela boca na quina máxima. Flood number, igual velocidade dividido pela raiz, aceleração da gravidade vezes comprimento de linha d'água. Speed length radius, velocidade em nós dividido pela raiz do comprimento de linha d'água em pés. Não é um adimensional. E o novo parâmetro que é 0,165 vezes a velocidade em nós, deslocamento em toneladas elevado a 1/6. Da referência 3, temos as seguintes formulações em função desse novo parâmetro, FR volumétrico, que de 0,6 a 1,45 tem a formulação para o coeficiente de esteira e da redução da força propulsora. Da mesma forma, de 1,45 a 3, novas fórmulas. Com isso, calculamos o coeficiente de esteira, o coeficiente de redução de força propulsora e, finalmente, calculamos a eficiência do casco, dado por 1 menos T dividido por 1 menos W. Vamos calcular o EHP, que é a potência efetiva requerida para reboque. É dado pela fórmula RT, resistência total, vezes V, velocidade, em unidades coerentes. No nosso projeto, nós estipulamos que uma velocidade de 25,4 nós, que é igual a 13,7 metros por segundo, e na tabela obtivemos que RT é igual a 102,546 kN. Logo, a resistência multiplicado pela velocidade vai me dar 1.340 kW. Bom, essa não é a potência a ser instalada. A potência a ser instalada é o BHP, que é dada pela fórmula EHP dividido por uma série de eficiências. Eficiência da caixa redutora, eficiência do eixo, eficiência do hélice, eficiência relativa rotativa, eficiência do casco e ainda mais a eficiência considerando o local de operação, estado de mar, vento, etc. Nós vamos dar uma atenção especial a todas essas eficiências após apresentarmos o cálculo do hélice. Vamos deixar isso para uma próxima etapa. Deixamos aqui a bibliografia para quem quiser se aprofundar nos cálculos. Esta apresentação sobre cálculo de resistência à propulsão de embarcações de semiplaneio não estava prevista. Foi adicionada por se tratar de um assunto muito interessante, não conhecido por muitos engenheiros navais e de grande aplicação em iates de luxo, ferryboats e embarcações de travessia de passageiros. Muito obrigado por terem acompanhado mais esta apresentação. Quando tiverem dúvidas do que está sendo apresentado, voltem às apresentações anteriores que você pode encontrar em meu site mencionado abaixo. Se você gostou dessa apresentação, indique aos seus amigos.